Olá, bom dia, bom dia. Quero conversar com vocês hoje. Quero conversar com as mentes aceleradas. Quem tem mente acelerada aí, levanta a mão. Quem vem comigo hoje conversar um pouco sobre mente acelerada? Quem vem comigo fazer uma autoterapia, um autotratamento agora comigo? Agora. Eu queria compartilhar com vocês uma situação que eu passei essa semana. Na verdade, não foi uma situação que eu passei, é algo que eu percebi essa semana e que vem muito por conta da mente acelerada que eu tenho. Por isso que hoje eu quero conversar com as pessoas que têm mentes aceleradas, que está no piloto automático, dando conta de tudo, de 10 coisas ao mesmo tempo. E cai naquela história de que, eu sou mulher, então a mulher trabalha os dois hemisférios, então eu dou conta de tudo mesmo. E aí você vai no embalo e esquece que muitas vezes você começa a andar em círculos, e acaba se perdendo no meio do caminho. Essa semana eu percebi que todas as mensagens que eu estava mandando no WhatsApp, elas estavam indo com erros, né? Digito rápido, né? E aí mando a mensagem. E depois eu vou ler, nossa, quanto erro. Aí vai lá, copia, cola, conserta a mensagem, apaga de cima e manda. Daqui a pouco eu mando outra mensagem, erro de novo. Copia, cola, conserta, apaga outra e envia. Aí eu falei assim, cara, isso tá demais, não tá não? Tá na hora de consertar não? Como é que conserta isso? Mas cadê a mente deixar, né? Cadê a mente permitir esse tempo? Não, vai, tem que fazer, tem que ir, tem que acontecer. E vamos. E aí eu parei para fazer uma reflexão que eu convido vocês a fazer também. Olha o quanto de tempo a gente perde muitas vezes olhando para trás. E eu não falo nem olhando o passado distante. Ok, também. Mas quantas vezes a gente faz uma coisa e precisa olhar para ver como é que tá? Peraí, deixa eu ver se eu fiz certo. Peraí, deixa eu ver se a coisa tá do jeito que tem que ser, né? Olha o quanto tempo a gente perde fazendo isso. Tem uma coisa tem uma muriçoca voando aqui na frente e foi ela que me picou na estante. Eu tô com a mão aqui coçando que ela me picou na minha mão. Ela tá aqui, a muriçoca. Uma hora dessa, de manhã, mas tudo bem. Na física quântica, né, o Hélio Couto, ele fala muito esse exemplo, eu gosto muito desse exemplo, que ele fala assim, quando você deseja uma coisa, quando você quer muito uma coisa, você precisa vibrar até alcançar essa coisa, tá? Não é o objeto desejado que vem até você. É você que tem que ir de encontro ao objeto desejado. Aí ele fala o seguinte, você compra um carro, você quer muito um carro. Então visualiza esse carro na sua garagem. Mas não fica toda hora abrindo a garagem e não olhar para ver se o carro está lá. Porque quando você faz isso, você colapsa a onda, você não entra no fluxo da onda. E você perde, tipo, acabou, você não vai ter mais aquele carro. Pelo menos não nas circunstâncias ou da forma como você estava ali planejando. E isso acontece em tudo na vida da gente. Às vezes você quer ganhar tempo, você quer fazer uma coisa, você se matriculou, você vai fazer um curso. E aí você não se dedica com esmero, você não se dedica como deveria esse curso. E aí você faz o curso, acaba o curso, daqui a pouco você continua e você acha que perdeu tempo. Nada, não aprendi nada aquele curso, não valeu de nada. Ou então passa-se 6 meses, aí você deixa eu rever ali aquele curso para lembrar mesmo o que foi mesmo. E aí quando você revê o curso, você fala, rapaz, olha quanto tempo eu perdi. Né? Então, esse processo da gente ficar caminhando e sempre estar olhando atrás, dá mais um passo e olha para trás, a gente perde tempo. Um tempo que a gente vê o quanto é precioso na vida da gente. Um tempo de coisas que a gente perde que podem passar despercebidas na vida da gente e normalmente seriam coisas fundamentais, seriam coisas importantes, como um curso, por exemplo, né? Hoje eu me vejo, aí eu não entro no espaço de ficar pensando muito, né? Mas assim, às vezes quando eu já pensei, falei, nossa, por que eu não aproveitei mais a minha faculdade e tal, né? Eu fiz 2 faculdades, eu fiz 3 pós-graduações. E eu falei assim, poxa, por que eu não aproveitei mais? E hoje eu estou querendo todas elas, né? E aí você para, pô, por quê? Né?
Porque a gente está muito acelerada, a gente está querendo correr atrás do tempo, a gente está querendo conquistar as coisas, a gente está com a mente sempre lá atrás, ou voltando muito atrás. Aí faz uma coisa e olha para trás. Sabe o que me veio com essa reflexão? A passagem da mulher de Jó, né? Quando Jó está fugindo de Sodoma, que Sodoma está sendo destruído, e aí a ordem dos anjos de Deus, né, que não olhe para trás, fuja para as montanhas, mas não olhe para trás. E a mulher de Jó olha para trás. E quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. E eu fiquei pensando sobre isso, a Bíblia traz esse ensinamento para dizer a questão da desobediência nossa com Deus. Mas eu fiquei refletindo, quantas estátuas de sal a gente constrói na vida da gente todas as vezes que a gente olha para trás? Eu fiquei analisando essa questão, né? Quantas estátuas de sal a gente vai construindo e vai deixando ao longo do caminho, sempre que a gente olha para trás, sempre que a gente para e fica pensando, e fica analisando, e fica estudando e vendo o tempo perdido. Entende? Toda vez que eu faço uma coisa e eu preciso voltar atrás para corrigir, é como se fosse um asfalto. Sabe, asfalto que, principalmente, bom dia, minha querida. Bom dia, Paula. Um asfalto, quando o prefeito vai lá, faz o asfalto, né? Principalmente estrada de cidade interior. Nem tanto interior, né? Que Aracaju é capital, mas eu sei o quanto a gente sofria. Aí você vai e faz um asfalto. Com pouco tempo vem uma chuva, começam os buracos nesse asfalto, né? E aí começam os remendos, os remendos, os remendos. Nunca mais vai ser o mesmo. Uma vez quando você constrói uma coisa que você não constrói aquilo de forma bem feita, com estruturas bem feitas, bom dia, Naila, vem o tempo e deteriora aquilo. Ou você percebe que aquilo não foi a contento. E aquilo começa a desmoronar, começa a ruir. E tudo que uma vez foi quebrada, você pode até tentar reconstruir, né? Mas não é a mesma coisa. Então, o meu convite de hoje para as mentes aceleradas de plantão, que é a reflexão que eu tenho feito ao longo dessa semana e eu achei pertinente trazer, é que a gente necessita colocar o pé no freio quando a gente for fazer todas as coisas que são, principalmente as coisas que são decisivas na nossa vida. Pé no freio. É pensar antes de fazer, analisar antes de fazer, ter certeza no passo que vai dar, né? O que me chamou a atenção nessa perspectiva que eu estou trazendo hoje foi a simples mensagem de celular que eu mando errado, aí eu vejo, aí copio, colo, conserto a mensagem para mandar de novo. Uma simples mensagem de celular. Mas olha o tempo que eu perco. Então, por que não pensar antes? Por que não corrigir antes? Por que não observar o fato antes de fazer? E aí também eu chamo a atenção para a gente ter uma caminhada com a fé fortalecida. Fortalecer a nossa fé nessa jornada. Porque quando a gente tem uma fé fortalecida, a gente também não perde tempo com dúvidas. Sabe? A gente não tem medo. Quando eu não tenho medo, significa dizer que eu tenho certeza naquilo que eu quero. Então, se eu tenho um projeto para fazer, para ser aprovado, né? Sei lá, uma reforma de uma casa, um emprego novo, né? Eu quero ir para um emprego novo, por exemplo, né? Então, quais são os passos que eu preciso percorrer para mudar de trabalho? Esse. Ok, tá tudo certo. Tem probabilidade de dar certo? Tem. Tem probabilidade de dar errado? Talvez tenha. Mas quando eu tenho fé, quando eu tenho uma fé fortalecida, meu espiritual está fortalecido, eu nem penso na probabilidade de dar errado. Eu nem penso nas chances de que aquilo pode falhar. Eu simplesmente vou. Eu não olho para trás. Eu não construo estátua de sal. Eu simplesmente ando e sigo. É essa fé que Deus quer da gente. É esse direcionamento e posicionamento na vida que Deus quer da gente. E quando a gente fortalece a fé, a gente simplesmente segue. Sabe? Porém, com o pé no freio. O que é o pé no freio? Analisar, é ver com cuidado, com cautela. E para isso, eu chamo a atenção e convido a todas nós, inclusive a mim, que tenho feito esse exercício diário para poder conseguir acalmar a mente, viver o presente
viver o hoje, viver o agora. O que é que eu tenho para fazer hoje? Fazer hoje. Ponto. O que eu tenho para fazer amanhã? Tá, o de amanhã fica para amanhã. Posso ter uma agenda, anotar na agenda o que eu preciso fazer para amanhã, isso é muito importante até para o cérebro, para a gente se organizar. Chegar no domingo, pego a minha agenda, estruturo toda a minha agenda da semana com as minhas tarefas e obrigações que eu tenho na semana. Ok, fechou. Isso eu ganho tempo quando eu faço isso. Tá? Eu ganho em percepção do que eu possa corrigir antes de fazer o errado. E não perder tempo o tempo todo olhando para trás. Né? Tem outra passagem bíblica em Lucas, que Jesus fala que aquele que põe a mão no arado e fica olhando para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Ou seja, ele não tem uma fé fortalecida. Né? Porque se você quer trabalhar, se você dispõe, você chega assim, Senhor, eu quero mudar de trabalho, Senhor, eu quero a partir de hoje, sei lá, ser gerente, ser o que for, né? Eu quero isso, me ajuda. Mas se eu fico olhando para trás, corrigindo erros, sabe? Errando e corrigindo, sabe? Naquele ciclo na vida, você não está provando a tua fé, você não está seguindo, você não está pronto para arar a terra, você não está pronto realmente para aquele trabalho. E aí a gente reclama a Deus da demora do tempo de Deus. Né? Por que o tempo de Deus está tão longo na minha vida? Por que o céu parece tão cinza para mim? Por que Deus não me dá as respostas que eu preciso? Sabe? Não é Deus. Somos nós que atrasamos, somos nós que não estamos nos preparando como temos que ser. Entende? Eu sempre vou bater na tecla do tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é necessariamente o de Deus. É o nosso tempo de amadurecimento para as coisas que a gente quer. É o nosso tempo de amadurecimento para se conquistar algo. E quanto mais a gente leva a vida alimentando essa bendita mente acelerada, né? Querendo o controle de tudo e vendo que na verdade você não tem controle de nada. Sabe por quê? Porque você só tem o hoje. Entende? E aí eu quero controlar o amanhã, eu quero ter uma data para ganhar aquilo, eu quero ter uma data para receber aquilo, né? Eu quero que Deus haja na minha vida, mas eu não estou no caminho, eu não estou amadurecendo. Como o Hélio Couto fala, né, a física quântica, eu não estou no fluxo. Como é que eu vou conseguir algo se eu não estou no fluxo de algo? Entende? Aí eu quero abrir uma empresa, né? E eu não tenho nada hoje. Né? O que eu preciso para abrir essa empresa? Eu preciso dos seguintes passos. Mas se eu mantenho aquele caderno fechado, eu não fico revisando as metas e eu não vou percorrendo as minhas metas, eu não entro no fluxo, eu não vibro até a empresa aberta. É por isso que existem várias as técnicas de afirmação, né, de você ficar afirmando, técnicas de você se visualizar já abrindo a empresa, já na empresa, já trabalhando. Significa dizer que quando você faz esse processo, você precisa sentir ele. Mente e pensamento tem que dar junto. Quando os dois estão juntos, da mente, né, quando se fala, aí você sobe sua vibração e você alcança tudo o que você quer. E aí você chega lá. Mas se a gente vive uma vida tapando buracos, né, com aquele asfalto sempre remendando, em tudo o que a gente faz, eu faço um projeto, eu tenho as minhas metas, e aí eu estou sempre corrigindo, sempre mudando, e não consigo ir para frente, não consigo. A gente está perdendo tempo, a gente está atrás. E aí vamos brigar com Deus, né? Porque Deus está atrasando de me dar as coisas, Deus está demorando, o tempo de Deus está longo demais. Tá? Somos nós. Entende? Então, o meu convite hoje para as mentes aceleradas de plantão, né, principalmente nós mulheres que temos esse perfil de dar conta de tudo, de tomar conta de tudo, de todos, né? É um perfil nosso, a gente não tem para onde negar, né? Essas somos nós. E feliz da mulher que se sente feliz com isso, né? Eu me sinto feliz, eu não acho uma carga, eu não acho um peso, sabe? Mas a gente precisa aprender também
a viver o hoje, a viver o que é que eu posso fazer hoje, o que é que eu tenho para fazer hoje e fazer hoje. E buscar um equilíbrio, né? Nessa força, nessa garra de dar conta de tudo, mas equilibrar. O que é que eu tenho para fazer hoje de forma equilibrada e centrada. Sabe? Por quê? Porque se hoje eu completo tudo o que eu tenho para fazer hoje, eu consigo colocar um tijolinho ali no meu muro. Entende? Eu consigo começar a construir os degraus da escada que eu preciso para chegar aonde eu quero. Tijolo por tijolo, degrau por degrau, sendo construído todo dia. Mas se você faz um degrau hoje, sabe? Aí sobe 2. Aí esse degrau que você fez hoje, ele vai e quebra, começa a rachar. Aí você precisa descer para consertar ele, aí conserta. Aí você sobe de novo. Daqui a pouco de lá de trás, você nem terminou do dia de amanhã, aí o de trás já está de novo. Aí você tem que descer para fazer. Entende? Você vai e volta, vai e volta. Você perde tempo, você perde saúde, ou melhor, você começa a desenvolver doenças. Doenças psicomáticas, psicossomáticas. O que são? A não ser fatores determinantes de desequilíbrio emocional. Desequilíbrio emocional. Se eu não tenho o meu centro hoje, nas minhas tarefas de hoje, no que eu preciso fazer hoje, se eu alimento cada vez mais a minha mente acelerada, significa dizer que em um dado momento eu vou começar a ter curto-circuito em algum lugar no meu corpo, seja na minha mente com desequilíbrios emocionais, mentais, desequilíbrios emocionais, né, no coração, seja uma hipertensão, uma diabetes da vida, uma doença degenerativa, dor que eu não sei de onde vem, simplesmente ela acomete e fica ali por um bom tempo, uma dor na coluna que nunca passa, sabe? Uma dor no tornozelo que eu piso no chão e dói, dificultando o meu caminhar. Entende? Centrar aqui e agora, o hoje, o presente. Tá bom? Um tijolo por vez, um degrau por vez, sendo construído de forma bem feita, estruturada, para a gente não ter que estar olhando para trás e construindo estátuas de sal na nossa vida. Entende? Vamos para frente. Fortalece a nossa fé e vamos para frente, vamos para frente. Não fica olhando para trás, olhando quem errou, quem fez errado, né? Buscando, uma das coisas assim que mais atrasa a vida da gente é a gente fazer as coisas buscando reconhecimento. Quando eu faço uma coisa e vou atrás do reconhecimento, eu também estou olhando para trás. Eu também estou construindo estátua de sal na minha vida. Quando eu busco reconhecimento. Não, faz pela tua essência. Faz o que tu quer. Faz o que você acredita que é certo e que está certo. E confia e vai. É esse arado que Deus coloca na nossa mão e fala assim, se você olha para trás, você não está apto para o reino do céu. Né? Porque o arado, ele anda para frente, o arado, ele não dá ré. Né? É um trabalho da pega para você dar volta em um arado. Então, para que você vai ficar olhando para trás? Não, segue teu caminho, segue. Tá certo? Segue teu caminho. É tua essência, é o teu coração, segue. Sabe? Fez errado, aprende para não errar. Mas não volta, segue. Entende? Isso é fé. Fé é você seguir, é você confiar, é você saber que está certo e seguir o caminho. Tem uma claridade, mas está tudo certo. É o sol. Seja abençoado. Que nos abençoe. Entende? Então, fica aqui a minha reclamação. Fica aqui a minha conversa, o meu papo, a minha ideia para vocês, né? Que eu tenho uma mente muito acelerada. Essa é uma reflexão minha que eu fiz essa semana, que eu já estava cansada, né? De estar voltando. Peraí, tem que refazer, por que você tem que refazer? Para aí. O que está acontecendo? Né? Então a gente precisa ter esse discernimento para parar e analisar as coisas que a gente observa. Aliás, para parar e observar o que a gente está fazendo errado e discernimento para encontrar o caminho para sair dela. Né? Então, mais uma vez, eu me vejo sendo chamada a atenção para viver o presente, viver o agora, fazer o que tem que ser feito hoje e ponto. Pé no
freio. A gente precisa. A vida está acelerada. Ah, Lucília, a vida vai me atropelar. Vai não. Vai não. Acredite. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque cada um tem a sua evolução. Cada um tem o seu momento nessa terra. E cada um tem o seu momento. Então ninguém vai passar por cima de você. Por quê? Porque você está no seu caminho, na sua jornada, no seu processo de essência. Assim como cada um vai estar na sua jornada, no seu processo de evolução, na sua essência, no seu tempo. Então ninguém atropela ninguém. Muito pelo contrário. O risco somos nós mesmos nos atropelar. Nas nossas tomadas de decisões sem pensar. De forma... Nós é que nos atropelamos, na verdade, fazendo as coisas de forma atropelada, com a cabeça acelerada, tá? Então, fica aqui a minha explanação de hoje. Eu só vou pedir ao amado Mestre Jesus Cristo que abençoe a cada pessoa que esteve aqui presente comigo, independente de tempo e espaço, a pessoa que virá assistir essa live depois. Eu peço bênçãos, rogo bênçãos a cada pessoa aqui presente e peço bênçãos também ao nosso amado Jesus Cristo, ao planeta, né? Que interceda com o vosso amor aos corações endurecidos e que jogue paz, Senhor. Paz, muita paz no nosso planeta, que a gente está precisando, né? Eu vou pegar uma carta dos anjos, agradecer esse momento, também é muito importante. Eu vou pegar uma carta pra gente. O sol chegou e tá bem no meu rosto. Deixa eu ver se tá. Deixa eu tentar pra ficar assim. Não, pelo menos não tô de frente mais. Vou virar a câmera um pouquinho. Deixa eu pegar uma carta dos anjos para finalizar a live de hoje. Vamos embora, uma carta. Eu gosto quando elas caem, porque quando cai, não foi eu que escolhi, né? Mas não vai cair, eu vou cortar, eu vou pegar. Uma mensagem dos anjos. Arcanjo Raguel. Raguel ou Ragel? Ragel. Sentimentos claros. Observe seus sentimentos físicos e emocionais recorrentes enquanto eles significam orientação divina. Sentimentos claros. Observe seus sentimentos físicos e emocionais recorrentes enquanto eles significam orientação divina. Olha que lindo. Para fechar a palestra de hoje, né? Sem palavras. Se observar hoje o quanto está vindo a orientação divina para nós. Abraço bem forte, gratidão por você ter ficado comigo, Lulu, Naila, Paula, cheiro bem grande no coração de vocês. E tenham todos um excelente final de semana. Fiquem todos com a bênção do nosso amado Jesus Cristo, tá? Obrigada mesmo. Obrigado, Senhor.